A gente começa agora o curso do MOVE, que é o Movimento Eficiência. O Movimento Eficiência, professor, que está aqui com a gente, né, nosso convidado. O Movimento Eficiência é um movimento que a gente juntou, já temos mais de 100 entidades representativas do funcionalismo, federações, confederações, tem central sindical também dentro desse movimento. A gente, em algum momento, entendeu que a gente precisa mudar a imagem do funcionalismo, do Estado, para ancorar nossas lutas, que aí cada sindicato tem a sua, né? Mas juntos a gente tem uma defesa em comum. E a gente quer, o publicitário que propôs o nome do movimento para a gente, todo mundo, quando ele falou movimento eficiência, todo mundo já ficou assim. Sempre que eu ouço essa palavra, não vem coisa boa depois, né? Mas ele argumentou que se a gente quiser mudar a imagem do funcionalismo, a gente tem que encarar os problemas de frente e se apropriar do termo, disputar o termo. Eficiência não é um monopólio da iniciativa privada. Ninguém em sã consciência diria que o que acontece com a Enel é eficiente. Também ninguém diria que o Plano Nacional de Imunizações não é eficiente. Vacinou todo mundo. A gente superou uma crise. Então, esse é o espírito do nosso movimento. E agora, a gente começa o curso, nosso tão sonhado curso. A gente queria ensinar, fazer um material para ensinar o servidor lá da base, lá da ponta, que aquela pessoa que se vê no churrasco do domingo, e aí o cunhado, a prima, vira e fala que ele é ineficiente, que é parasita, isso, aquilo. E às vezes aquela pessoa, o silêncio dela, pede licença, vai no banheiro, vai fumar um cigarro e ficou. Não responde. Ela não foi convencida, ela sabe a importância dela. Mas os indecisos ali foram impactados com aquele silêncio. Então a gente tem que ensinar as pessoas a defenderem e multiplicar. Então, o nosso curso com 4 palestras foi desenhado para abordar todos os pontos que merecem atenção. E esse é o nosso curso. A gente vai começar agora com um curso que o nome é longo, não é curto. É Como Debater com Quem Quer que o Estado Acabe. Obrigado por você que está aqui com a gente. Eu peço muito que você interaja no chat, diga os pontos que estão marcando mais, faça as perguntas. Isso aqui vai ser fundamental para a gente, no longo do tempo, e desenvolvendo a nossa comunicação com o servidor da base. A gente quer fazer uma revolução silenciosa. Lembra disso? É isso que a gente quer fazer. A gente quer fazer uma revolução silenciosa. 1/8 da população economicamente ativa é funcionário público. Então, se a gente pegar essas pessoas, a gente pode ser um grande multiplicador disso. Vou passar agora a palavra para o nosso colega que idealizou esse curso, montou tudo, chamou nosso convidado e não teve pouco trabalho não, né? Então vou passar aqui para o Marcos Alci, que é diretor da Pública, ex-presidente do Sindilex, um grande parceiro. É importante frisar que esse curso é em parceria do Movimento Eficiência com a Central Pública, Pública Central do Servidor e a Escola Sindilex, né? Feito esse registro, passo aqui para você, Alci. Obrigado por hoje. Obrigado, boa noite a todas e todos. Parabéns à iniciativa, Vitor, do Movimento da Eficiência. E eficiência não é só eficiência no sentido de produzir lucro, né? De recolher o que é produzido pela sociedade em benefício de uma minoria. Eficiência é o serviço público oferecido de forma adequada para o cidadão. A cidadania é usufruir do que a sociedade produz, ela não é apenas para alguns, né? Então, a gente, com o intuito de resgatar, desmitificar, tirar como mito essa história de que o Estado é ineficiente, o servidor público é vagabundo, o serviço público é melhor privatizar, é uma falácia, né? A gente precisa municiar cada um de nós para uma compreensão nesse sentido de que somos servidores públicos, prestamos serviços de qualidade e fomentamos a cidadania, para que o brasileiro tenha orgulho, né, de ser o brasileiro. Bom, como que vai ser a formatação? Temos o palestrante, que eu vou apresentar agora, e 2 debatedores, né, que irão fazer a pergunta, comentar sobre a palestra que hoje será o Estado, né? Que Estado é esse, né? Que Estado é esse que nós qual o conceito de Estado? Para que ele
funciona. Ele funciona como gerente de cassino para fomentar o ganho de alguns, ou ele está aí para distribuir renda, prestar serviço de qualidade? Então, como palestrante, nós temos o professor Camilo Onoda Caldas, pós-doutor pela Universidade de Coimbra, em Democracia e Direitos Humanos, doutor em Filosofia e Teoria Geral de Direito pela Faculdade de Direito da USP, graduado mestre em Direito pela Faculdade Presbiteriana Mackenzie, bacharel em Filosofia pela FEFELESH e USP, foi professor titular do curso de Direito da Faculdade Integrada da Fundação Paulo de Albino e atualmente é professor do programa de mestrado da Escola Paulista de Direito e da Universidade de São Judas Tadeu, onde atua como pesquisador. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Eu vou apresentar os debatedores e eu já te passo a palavra. Perfeito. E agradeço muito a Eu que presença. agradeço. O Vitor Lins, né, que é um dos debatedores, idealizador do MOVE, mais uma vez, parabéns, a gente precisa dessa união, né? A gente tem que unir, porque quando desmonta os direitos da gente, há uma união nesse sentido. Vamos nos unir, né? O Vitor é auditor fiscal do Estado de São Paulo, doutorando em Ciências Políticas pelo Instituto Universitário de Lisboa, diretor pela FEBRAFIT, a FRESP, FESP e da Central e da Pública, Central do Servidor, graduado em Direito e Relações Internacionais, IBMEC, né? E o outro debatedor é o nosso colega o Cássio Vieira, né, auditor fiscal de tributos do município de São Paulo, pós-graduado em Finanças Públicas pela Fundação Dom Cabral, pós-graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, pós-graduação em Direito Tributário pela PUC, professor de Direito Tributário da Universidade de São Caetano do Sul, presidente da Federação da Associação das Associações Sindicais e Profissionais de Servidores da Prefeitura do município de São Paulo, a FASP. É também vice-presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais e Tributos Municipais, ANAFIS, e vice-presidente da Federação dos Auditores Fiscais de Tributos Municipais, a FENAFIM. Então, começando o curso, eu passo a palavra para o professor Camilo Onoda Caldas. À vontade, professor. Perfeito. Bom, professor Marcos, agradeço muito o convite aqui, a oportunidade de estar presente nesse debate tão importante. Então, um convite que muito me honra e espero que minha apresentação possa estar à altura da expectativa. Agradeço quem está presencialmente aqui presente e quem está nos assistindo aqui de forma online. Então, eu preparei aqui uma breve inicial apresentação para que depois nós possamos desenvolver a conversa na forma de um debate. Então, o propósito da minha apresentação aqui, dessa breve introdução, que depois se desenvolve na forma de um diálogo, de um debate, é justamente contribuir nessa desmistificação a respeito do Estado, do seu papel, e, em particular, enfoque com relação aos servidores públicos, né? Eu diria que, de fato, existe um movimento que, há algumas décadas, ganhou uma intensidade de crítica ao Estado e, em certa medida, uma crítica que se dirige aos servidores públicos. Para que a gente possa compreender melhor esse movimento, é preciso nós darmos um passo anterior e termos uma compreensão de qual é o próprio papel que o Estado desenvolve no mundo contemporâneo. Eu, como disse o professor Marcos, sou autor de diversas obras, e numa delas em particular, Teoria Geral do Estado, e numa outra, Teoria da Derivação do Estado e do Direito, eu enfatizo muito a compreensão de que o tipo de economia que nós temos no mundo contemporâneo, o modo de produção capitalista, ele depende intrinsecamente da presença do Estado. Ou seja, ao contrário do que se diz muitas vezes, agora parece até que o som pegou, ao contrário do que se diz muitas vezes, o capitalismo ele não funciona apesar do Estado, ele só funciona com a presença do Estado. Mas, ainda assim, é muito curioso notar algumas pessoas dizendo
o capitalismo está funcionando apesar do Estado, o Estado é um problema, ou 2, o Estado sequer deveria existir. Chegamos a um ponto nessa ideia que eu vou comentar aqui e tentar mostrar o que está por trás desse tipo de propagação de ideia que nós temos no mundo contemporâneo. Então, o primeiro passo, eu convidaria as pessoas aqui a entenderem dessa literatura, que eu não vou poder aqui explanar em maiores detalhes, que demonstra de uma maneira muito clara essa relação indissociável entre o desenvolvimento do capitalismo e o desenvolvimento do Estado como nós conhecemos. Mas de uma maneira muito simples, vamos entender que antes do capitalismo, no mundo escravista, ou escravagista, feudal, bastava alguém de uma comunidade, de um grupo, vencer uma guerra em relação a outro grupo e escravizá-lo, e ele conseguiria fazer com que esse modo de produção, escravista, feudal, se reproduzisse. Eu não preciso de mais do que isso. O capitalismo tem uma característica diferente, porque as relações que existem no capitalismo são relações de trocas entre indivíduos. Inclusive, a própria força de trabalho, que em relação a um escravo é algo que não pertence a ele, o escravo, ele não é um sujeito nem livre, nem igual, nem proprietário de si mesmo, do seu trabalho. Ele não negocia, ele não vende voluntariamente. O capitalismo é um sistema no qual os indivíduos eles vão trocar mercadorias por dinheiro, inclusive força de trabalho. Então, são relações de natureza contratual. E quem é essa entidade capaz de fazer com que os contratos sejam respeitados e que a propriedade privada, que é um elemento fundante do capitalismo, seja respeitado? Esse elemento é o Estado. Ou seja, é impossível que o capitalismo se reproduza sem que você tenha segurança, previsibilidade, que é algo produzido por meio do Estado e do direito. Portanto, achar que o capitalismo funciona apesar do Estado é um primeiro mito, é um equívoco completo. Mas aí alguém dirá, mas a todo momento eu vejo uma pessoa que é defensora do capitalismo dizer o Estado está atrapalhando a atividade econômica, o empresariado, e aí começam decorrências disso, como o servidor público é um parasita que está junto desse outro parasita maior que o Estado, imposto é roubo, coisas desse gênero, dessa ordem. Nós percebemos que existe uma venda desse pacote. E aqui a gente precisa entender como é que se coloca esse discurso, que vai desde aqueles que dizem não é que eu não quero que o Estado exista, eu quero que ele exista de uma outra forma, até essa versão mais radical, que tem ganhado muita força nos últimos anos, que é uma versão que tem até um nome, né, que se tornou difundido, que é até um contrassenso lógico, que é o sujeito que se diz anarcocapitalista, que é uma coisa inacreditável. Os anarquistas tradicionais devem estar revirando no túmulo, porque eles dizem, os anarquistas acreditam numa sociedade sem hierarquia, uma sociedade onde os indivíduos não tenham mais poder que os outros. E é da natureza intrínseca do capitalismo que quem tem mais capital tem mais poder do que quem não tem. E vejam, quem vai concordar com isso é, inclusive, quem gosta do capitalismo, quem gosta, quem não gosta. Isso é um consenso. O capitalismo tem mais poder quem tem capital, ponto. Então, portanto, pensar uma sociedade anárquica com o capitalismo já é um contrassenso lógico, também porque não existe, de novo, capitalismo sem Estado e sem todo um aparato que está relacionado com ele. Mas, então, como é que se desenvolve esse tipo de mística, que na sua versão mais radical, esse anarcocapitalismo, que é algo que não deve ser subestimado, ele pode até parecer alguma coisa um tanto quanto, eu diria assim, ele é tão caricatural e tão incrível que ele não seria levado a sério, mas a gente aprendeu uma coisa nos últimos anos. Até aquele sujeito que tem as ideias mais caricaturais e absurdas conseguem ser levados a sério nos dias de hoje. E essas vertentes dessas pessoas que dizem, olha, a economia deve funcionar sem o Estado só atrapalha, só é um problema, acabam sendo forças que constroem um imaginário em relação ao Estado. O que eu quero dizer com isso? Não existe nenhuma possibilidade do capitalismo se reproduzir desse modo. Mas por que esse tipo de discurso ele se propaga e a que interesses que se atende quando esse discurso se propaga? Essa é a questão que eu quero ilustrar aqui. Então, o que ocorre? De um lado, você tem pessoas dizendo o Estado é imprescindível não apenas para que o capitalismo se reproduza, mas ele também pode desempenhar um papel decisivo para resolver o que os próprios autores
tipicamente liberais chamam de falhas de mercado. Ou seja, o capitalismo ele não funciona de um modo perfeito e ele precisa da intervenção do Estado para evitar diversos problemas que podem ocorrer no seu interior. Vamos só citar um aqui. Você pode ter um problema de natureza concorrencial. O capitalismo funciona melhor quando tem concorrência. No entanto, se o Estado não intervir para evitar que haja a formação de monopólios, tendencialmente isso vai ocorrer. Ou seja, o Estado tem um papel dentro daquilo que a gente chama de desenvolvimento social. E aqui começa uma briga. Por quê? Porque algumas pessoas vão dizer, não, o Estado não tem que ter esse papel. O Estado não tem que ter um papel de desenvolvimento da sociedade, de resolver o problema da miséria ou da desigualdade. E aqui eu sempre gosto de frisar, o Estado no Brasil atuando para erradicar a miséria e a marginalização e reduzir as desigualdades regionais e sociais é uma determinação constitucional. É só ler artigo 4º da Constituição, desculpa, artigo 3º da Constituição, estão lá os objetivos da República Federativa do Brasil e no inciso 4 está exatamente o que eu falei desse jeito que eu mencionei aqui. Ou seja, se o Estado está fazendo isso, está cumprindo apenas um mandamento constitucional. Pois bem, então existe, de um lado, esse modelo de Estado. Mas existem aqueles que acreditam que deve haver um Estado mínimo, que o Estado não deve fazer nenhum tipo de intervenção na economia, que o Estado deve ter um reduzido corpo de servidores, de profissionais atuando, e, portanto, há uma disputa entre essas duas visões. Aquela visão que eu retratei mais radical, ela é totalmente irrealizável, mas a sua propagação serve justamente para ferir e atingir aqueles que defendem um modelo de Estado de bem-estar social e um modelo de valorização dos servidores públicos. Ou seja, não vai se realizar aquilo, mas ali se realizam os ataques mais ferozes que existem a uma certa concepção de Estado e das pessoas que ali integram. Porque, por exemplo, esses grupos vão dizer o imposto é roubo e o Estado é um parasita. Isso é uma coisa que eles divulgam muito. Vejam, para que essa construção ela se desenvolva, você também tem que desenvolver uma certa caricatura do que é o servidor público. E essa caricatura ela está muito bem disseminada socialmente, esses grupos disseminam muito isso. É muito comum, por exemplo, que o servidor seja visto como uma pessoa que tem privilégios. O servidor tem privilégios. O servidor ele tem quinquênio, o servidor tem sexta parte, coisas, o servidor tem estabilidade. Vejam que ironia. A estabilidade não é uma característica do funcionalismo público. Porque vamos lembrar que no Brasil, durante muito tempo, nós tivemos estabilidade no setor privado. A famosa estabilidade decenal, que foi afastada em prol do modelo do FGTS. E em muitos países do mundo, o setor privado continua tendo estabilidade. Em vários países do mundo, o empregado do setor privado tem estabilidade, ele só pode ser demitido em certos casos mais extremos. Então, aqui percebam, vejam como você tem uma construção ideológica que, em primeiro lugar, ela coloca o servidor ele tem um privilégio que é a estabilidade. O sujeito que é trabalhador, veja a falta da consciência de classe. Ao invés dele olhar para o outro, que também é um trabalhador, e pensar, eu gostaria de ter, como trabalhador da iniciativa privada, os mesmos benefícios que alguém tem na iniciativa pública, ao invés de ele pensar isso, ele pensa, não, eu quero que ele tenha os mesmos problemas que eu tenho. Ou seja, ao invés dele se entender como trabalhador e alguém que deve nivelar o que ele tem àquele outro, não, ele pensa, temos que rebaixar o que o funcionalismo público tem, temos que rebaixar os ditos privilégios. E aqui percebam, se eu pedisse para alguém apontar alguma reportagem em que se falou de privilégios, super salários, etc. e tal, o sujeito ia lembrar de 20, 30 reportagens sobre isso. Mas isso representa uma fração mínima do funcionalismo. Ninguém vai negar aqui que existem pagamentos excessivos, existem coisas que poderiam não existir, sobretudo
em relação a algumas esferas do ambiente estatal, e aqui eu posso dizer tranquilamente, Poder Judiciário e Ministério Público são grupos que fazem parte disso, mas isso não representa a totalidade dos servidores. Vejam de outro lado, se alguém perguntasse, tudo bem, tem uns que são assim, e o restante? Como é que tem sido o reajuste deles? Eles estão tendo reposição inflacionária? Se você perguntar isso para alguém da iniciativa privada, ele vai falar, nunca vi uma reportagem na TV, no jornal, que retratasse qual é a situação de reajuste que servidores têm. Essa discussão só aparece na mídia quando os servidores fazem greve para se dizer que a população está sendo prejudicada pela greve dos servidores. Só. Essa é a única hora que se lembra ou qual é a situação em que os servidores eles estão inseridos. Então, vejam que já existe uma construção no imaginário de que o servidor tem certos privilégios e se desenvolve nas pessoas, na classe trabalhadora, nas pessoas que são trabalhadores da iniciativa privada, a perspectiva não de que eles deveriam ter mais vantagens, que eles poderiam ter, por exemplo, a estabilidade mencionada que já tivemos lá no passado, não. Se incute um ódio a esse grupo e ele se torna, a própria classe trabalhadora, um algoz dos servidores, para dizer, olha, eles têm que ter menos coisas. E aqui também se chega numa outra mitologia sobre o servidor, que é a questão que eu falei da estabilidade, porque o que se diz é, o servidor é um cara que não pode ser demitido, ele não precisa trabalhar, ele não precisa dar satisfação. Veja como é que nós chegamos num estado de coisas em que as pessoas acreditam nisso. É óbvio que um servidor pode ser demitido. Para isso que tem processo administrativo. Meu pai trabalhou muitos anos na administração pública. Ele é médico, mas ele atuou muito em cargos públicos. E ele diz, eu demiti diversos servidores. Descobri gente que roubava, corrupção, desvio, etc. O cara não trabalhava. Eu abri um processo administrativo e demitia. E era curioso que a gente morava no interior, vira e mexe, a gente encontrava uma pessoa na rua, ele era muito popular, da política, cumprimentava, depois ele dizia assim para mim, isso aí eu demitia bem de serviço público. Eu falo, mas o cara veio, mudou de calçada para te cumprimentar. Ele fala, sabe por quê? O meu processo foi justo e ele sabe que estava fazendo coisa errada. Mas não é essa a percepção que as pessoas têm. As pessoas acham que o servidor pode fazer o que fizer, que ele não pode ser desligado. Se construiu esse mito, o mito de que o servidor é uma pessoa que é inatacável na sua posição. E aí tem um outro problema, porque também as pessoas não entendem por que existe estabilidade. Porque a estabilidade é uma garantia para que os serviços públicos possam ser exercidos com qualidade. Aqui, talvez, eu vou pegar aqui um exemplo, pode ferir algumas sensibilidades, mas teve aquele caso das joias do Bolsonaro ali no aeroporto, ficou bastante em controvérsia que tentaram pressionar o sujeito ali no aeroporto a entregar a joia. Veja, se ele não tivesse estabilidade, ele já tinha entregue. Queria pensar, amanhã eu estou na rua, uma pressão que eu estou sofrendo aqui de altas autoridades, mas ele pensou, eu estou certo, eu estou cumprindo o que a lei diz, eu vou fazer o que a lei diz, e se alguém achar que eu estou fazendo errado, que venha o processo administrativo que eu provo que estou fazendo certo. Tivesse estabilidade, já era. Mas, de novo, a estabilidade virou um sinônimo de um privilégio que o servidor tem, que serve para que ele possa não trabalhar direito, para ele ser ineficiente. Ou seja, que a estabilidade, ao invés de ser vista como um instrumento da eficiência, é visto como um instrumento da ineficiência. Mas, de novo, é porque esse imaginário em relação ao servidor, em relação ao Estado, ele vai sendo constituído. Vejam que eu observo na internet, sou professor de Direito, muitas propagandas sobre entre para a carreira pública. E, geralmente, o argumento que eles colocam é você vai ter uma carreira estável e você vai ter bons rendimentos. Aqui já começa, de novo, uma outra mitologia, porque, a depender do cargo que o sujeito tem no setor público, a remuneração dele não é nada melhor do que no setor privado. Mas, de novo, tem gente que fica imaginando que servidor público é alguém que sempre tem um salário muito elevado, etc. Se constrói esse mito. Não estou dizendo aqui que a propaganda de cursinho é isso, é claro, eles querem vender um produto, eles vão enfatizar um pouco isso. Mas as pessoas vão construindo essa percepção. E o outro, como eu falei, o elemento da estabilidade, que se junta a uma outra visão que as pessoas ainda têm na memória, de que o servidor é uma pessoa que trabalha um período muito menor do que na iniciativa privada e que tem uma aposentadoria maravilhosa.
Isso já acabou há muito tempo. As últimas reformas da Previdência, ela, vamos usar assim, um termo mais educado, mas ele desconstruiu, eu ia falar destruiu, né? Todo um sistema tradicional que existia antigamente em relação à aposentadoria, mas, com exceção de alguns cargos, de novo, é verdade, que você tem funções do judiciário, militares, etc., que ainda tem algumas condições diferenciadas, mas, no geral, para a grande massa de servidores, acabou aquela forma de aposentadoria que, em certa medida, algumas mudanças eram necessárias porque você tem que fazer um certo cálculo, né, de quanto o servidor está se aposentando, expectativa de vida aumentando, etc. e tal, mas na cabeça das pessoas ainda ficou um mito de que toda pessoa que é servidor público vai se aposentar tendo vencimentos integrais e que a contribuição que ele fez ao longo da vida não é correspondente à aposentadoria que ele está recebendo. Tem isso. Ou seja, de novo, porque não é essa a percepção que é vendida em relação aos servidores. Porque, como eu falei, essa demonização do Estado é, por tabela, também uma demonização das pessoas que estão dentro das estruturas do Estado. Portanto, eu acho bem oportuno o debate e aquilo que está se fazendo aqui, porque é necessário construir um outro imaginário. Eu quero encerrar, já até falei bastante aqui, estou empolgado, vocês perceberam, que é o seguinte, mas só um detalhe sobre a questão do concurso público. Vejam que passar no concurso público não é fácil. É uma coisa difícil, muito disputada. Mas, mesmo assim, olha o paradoxo. Como é que o servidor é visto como uma pessoa ineficiente? Se para passar no concurso ele tem que ser muito melhor que a média das pessoas. Muito melhor. Mas, no final, ele não é visto como alguém que, se está ocupando aquela posição, tem um conhecimento, tem um preparo muito acima da média. Ou seja, de novo, a gente não consegue criar esse imaginário em relação ao servidor. Muitas vezes as pessoas pensam simplesmente, é porque a pessoa insistiu muito, é porque a pessoa deu sorte, etc., quando na realidade não. Nenhuma pessoa é aprovada num concurso se não estiver acima da média das pessoas que estão prestando, e dependendo do concurso, muito acima da média. Ou seja, mas o servidor não é visto como alguém extraordinário. Pelo contrário, as pessoas na iniciativa privada são vistas como extraordinárias. As pessoas que estão na área pública, elas comumente não são vistas desse modo, no imaginário geral das pessoas, né? Porque toda essa mitologia do empreendedor, do self-made man, etc., a pessoa que se faz por si, acaba reforçando esse imaginário. Pois bem, e eu quero aqui encerrar trazendo uma última reflexão importante, que é perceber como as redes sociais se tornaram um espaço muito importante para a propagação desse tipo de visão que se tem a respeito do Estado e de servidores. Eu tenho sempre insistido bastante nisso. Existe uma ocupação de espaço na comunicação e, sobretudo, nas redes sociais, por grupos que estão nutridos pelos piores interesses possíveis. E aqui a gente deve lembrar uma lição que pode ser consultado, qualquer um pode pesquisar isso daí, não faltam dados sobre isso, mas, como eu falei, a internet se move mais por sentimento do que racionalidade. Mas a gente tem que difundir essa ideia. Nunca houve na história da humanidade nenhum projeto bem-sucedido de crescimento e desenvolvimento econômico sem a participação do Estado. Sem que, consequentemente, você tivesse um Estado que tem recursos. O que eu quero dizer com isso, inclusive, tributação. É verdade que Estado intervencionista e tributação alta não querem dizer que necessariamente o resultado vai ser bom. Tem muito país que tem isso e não se desenvolve. Mas, de outro lado, não existe nenhuma experiência bem-sucedida na história de desenvolver um país e fazê-lo crescer economicamente sem um Estado forte, portanto, sem servidores fortes. Isso qualquer um pode pesquisar, pode olhar e vai constatar isso. Se eu tenho a presença de Estado, servidores, tributação, é um requisito para o desenvolvimento, mas não quer dizer que sempre ocorra. Ou seja, pode ocorrer ou não. Então, você vai encontrar estados, porque alguém vai pesquisar e falar, mas tem um estado tal, a tributação dele é alta, tem muito servidor, tem estado grande e não foi para frente. É verdade, tem isso. Mas, de outro lado, não existe nenhuma experiência bem-sucedida em que
o Estado, servidores, não estivessem lado a lado para fazer com que nós conseguíssemos ter desenvolvimento social e bem-estar na melhor escala possível, que é realizável no mundo onde o capitalismo organiza a nossa vida. Portanto, eu quero cumprimentar muito essa iniciativa, porque, de fato, já passou o tempo de se readequar esse imaginário para a realidade. Porque não é que se quer construir aqui uma visão fantasiosa do servidor. Não, o que se quer aqui é trazer para uma realidade. Tudo isso que eu disse é realidade. A aposentadoria não é mais assim, a estabilidade não funciona desse jeito, e etc. Tudo isso eu falei, são dados da realidade, mas se construiu uma fantasia em torno disso. E essa fantasia é extremamente perversa, porque é a partir dessa fantasia que você legitima a destruição do estado de bem-estar social e, consequentemente, a desvalorização dos servidores. Então, agradeço muito a oportunidade de falar aqui e poder debater e conversar com vocês, quem está aqui nos assistindo. Muito bom, professor. Bem, há um esclarecimento, ficou bem claro que o Estado é necessário, né? E o que existe, na realidade, é uma disputa pelo Estado. Esse Estado mínimo é o Estado mínimo no que se refere ao bem-estar, né? Diminuição de impostos. Estados nórdicos, né? Dinamarca, têm impostos altos, mas, em contrapartida, tem bons serviços públicos, né? Serviços de qualidade. Então, é essa disputa. Na verdade, não é o fim do Estado. Bom, eu passo, então, o Cássio, passar para ele primeiro, Lucas. O Cássio, comentar o que você achou e tiver alguma dúvida, pergunta, fica à vontade. Aqui, acho que está funcionando. Então, primeiramente, queria agradecer aí o convite, Marcos Alcir, Vitor Lins, esse movimento aí que está sendo feito em prol da defesa do reconhecimento da necessidade de eficiência, a eficiência de fato que ocorre no âmbito do serviço público, ela é crucial não para o serviço público, que ele não tem um fim em si mesmo, mas para a sociedade. E queria parabenizar o professor, excelente palestra, esclarecedora, e colocou as verdades nuas, né, para que todo mundo possa ver o quanto há uma hipocrisia por parte de setores da sociedade ao atacarem o Estado, quando, na verdade, basta ler um pouquinho de história, a gente vê que o Estado moderno, como nós entendemos, foi inventado pelos capitalistas. Foi uma necessidade, ao sair da Idade Média e para a Idade Moderna, a invenção do Estado, como nós o conhecemos hoje. E se não há capitalismo sem Estado, também não há que se falar que a segurança... Por quê? Porque há necessidade de segurança, a necessidade de segurança pública, mas também de segurança jurídica. Foi nesse sentido que os mais primitivos dos contratualistas defenderam o Estado. Ó, Hobbes é um monstro, um leviatã, ele só serve para acabar com algumas liberdades do sujeito em prol da segurança, e depois foi evoluindo naturalmente até chegar no Estado que o professor lembrou muito bem, que é o Estado nosso, o Estado brasileiro, nosso modelo de Estado. E o artigo 3º é claro, para que o Estado existe? Ele não existe para segurança somente, mas ele existe para estabelecer aqueles objetivos que estão ali elencados, que é mais solidariedade, se não dá para... tem a pretensão de se erradicar a pobreza, mas tem-se também um objetivo de diminuir, porque aqui também não há que se falar, se pensar que o nosso Estado é um Estado socialista, diminuir a desigualdade, né? Muito bem. Mas se assim a gente começa a se questionar. Se o Estado é necessário
para a sociedade, não há sociedade hoje, como a gente pensar uma sociedade fora do Estado, como que nós podemos encarar um Estado sem recursos? E aí você pode pensar em duas categorias de recursos: recursos materiais e recursos humanos. No âmbito dos recursos materiais, a gente tem avançado em propostas que visam paulatinamente a diminuir a carga tributária, custe o que custar à sociedade. E aí alguém poderia falar, não, tudo bem, essa diminuição de carga tributária deve ser compensada com o aumento da eficiência. Mas aí vem outro aspecto, que é o aspecto humano, né? E você vê uma contradição fantástica, porque você tem de outra sorte propostas, só para citar aqui a que está querendo ser ressuscitada agora, Congresso Nacional, da reforma administrativa, cuja proposta original acabava com qualquer possibilidade de você ter uma garantia de que aquele agente que está lá trabalhando tecnicamente, esse é o termo que está sendo usado na reforma administrativa, o vínculo, o novo vínculo que está sendo criado, vai poder, inclusive, exercer o quê? Atividades técnicas, que hoje não é possível para os cargos comissionados. E o que é cargo técnico, pessoal? É tudo. É tudo. Ou seja, estamos falando aí de educação, estamos falando aí de saúde, no limite estamos falando de todo o Estado. Que hoje o cargo comissionado, a função de confiança, ela é restrita para apenas algumas funções de direção e assessoramento. Então, vem um desmonte total do Estado, na medida em que você pode colocar discricionariamente ao interesse político o seu apaniguado lá, e ele vai ficar lá não em função do interesse público, mas em função do interesse do governo de plantão. E aí, tendo essa realidade, eu gostaria de aborrecer um pouco o professor, né, e voltar um questionamento. Bom, se de um lado os recursos materiais estão sendo ameaçados, e se de outro lado os recursos humanos estão sofrendo todas esses constrangimentos, essas ameaças, para onde que vai o Estado? Bom, claro, respondo. Só quero fazer uma autocorreção no que eu falei. O inciso é o 3, o artigo é o 3º, o inciso é o 3. O 4º é o que fala sobre eliminar as formas de preconceito e discriminação, que também precisa de política pública e, consequentemente, também precisa de Estado, né? Quando o colega estava rememorando ali, né, o dispositivo, eu lembrei que o que fala da desigualdade entre caçando a miséria é o inciso 3 do artigo 3º da Constituição. Bom, o que a gente percebe é que essa lógica, né, que está colocada, está posta na atualidade, ela, inclusive, ela deixa de lado um debate que é um debate difícil, um dado difícil de ser encarado, mas ele é muito importante, de novo, para que as pessoas entendam como é que funciona o Estado brasileiro. Se fala muito no aumento da tributação no Brasil ao longo do tempo, etc. É verdade que a tributação bruta no Brasil aumentou ao longo do tempo, mas a líquida, ela diminuiu. O que eu quero dizer com a líquida? Aquela que sobra para serviços públicos, para os servidores, etc. Porque o que aumentou demasiadamente é justamente a dívida pública e o fato de que a gente arrecada imposto para o pagamento dessa dívida. Então, quando alguém põe lá um impostômetro, devia dizer, olha, tudo bem, você trabalha 3 meses ou 4 meses para o Estado, mas, na verdade, é 2 meses para 1.000 famílias, são todos títulos de dívida pública aqui no Brasil,
Então, você trabalha 2 meses para essas 1.000 pessoas e outros 2 meses você trabalha para a máquina do Estado. É quase nessa proporção que a coisa se dá. Veja, tem gente que vai dizer, mas tem que ser assim, tá, mas vai fazer o quê? Vai dar calote na dívida e tal. Isso é outra discussão. Mas, de novo, no imaginário das pessoas, as pessoas sequer sabem para onde vai o dinheiro da tributação. Elas nem sabem. Não sabem. Né? O dinheiro vai para a dívida. A pessoa fica com a impressão que ela trabalha, paga imposto para quê? Para o servidor poder ter um salário muito alto, para ter um monte de benefício e etc. Ela não tem ideia de para onde, de fato, o dinheiro está indo. Então, de novo, percebe como essa mistificação ela se manifesta de diversas maneiras. E, de novo, insisto naquilo que eu disse. Existem aqueles que propõem como solução diminuir Estado, servidores, etc., cortar, enxugar, porque, na realidade, vamos ser sinceros, isso tem que ser posto de uma maneira muito clara e direta. Existem grupos políticos que não têm o menor compromisso com redução de desigualdade e erradicação da miséria. Para algumas pessoas isso não é uma questão. Inclusive, o mundo está tão degradado que algumas pessoas publicamente dizem não é papel do Estado erradicar a miséria, não é papel do Estado atuar para reduzir a desigualdade. A desigualdade não é um problema na sociedade. Se fala abertamente. Ou seja, percebe como a gente desceu muitos passos na nossa, eu diria, relação civilizatória, né? Porque esse tipo de ideia consegue ser vendida de uma maneira muito forte. E, de novo, por que ela é vendida? Para dizer o seguinte, olha, o que o Estado tem que fazer é ser enxuto, ainda que isso resulte em desigualdade e miséria. Basta ver o que está acontecendo ali na Argentina. Algumas pessoas estão dizendo, tá aí, a inflação diminuiu, puxa vida. E quando você vai olhar vários outros indicadores econômicos, está caminhando para uma tragédia social sem precedentes, porque para algumas pessoas, tragédia social não é tragédia, percebe? Mas, de novo, para a gente chegar nesse patamar, você também tem que construir a ideia de que miséria e desigualdade não são uma tragédia. E que, portanto, se alguém tem uma situação economicamente vulnerável, quem é o responsável por isso? O próprio indivíduo. Como eu falei aqui, essa lógica do empreendedorismo, da responsabilização do indivíduo, hiperresponsabilização do indivíduo, ela não se dá por um acaso, porque ela reforça esse imaginário de que quem tem que fazer alguma coisa é o indivíduo. O Estado não tem nada a fazer pelo sujeito. E, portanto, cada um que resolva com as suas próprias forças a situação na qual se encontra. Percebe que esse tipo de ideia, como eu falei, empreendedorismo, a hiperresponsabilização do indivíduo, isso não é disseminado por um acaso, porque ele vai bater na outra ponta nesse tipo de ideia. Temos que diminuir o Estado, temos que diminuir os servidores, por quê? Porque não é papel do Estado atuar nisso. A responsabilidade é única e exclusivamente do indivíduo. É óbvio que o indivíduo tem um papel importante na construção da sua vida e nas suas realizações. É óbvio que todo indivíduo, em alguma medida, precisa de algum esforço para alcançar algo. Mas esse mito de que tudo depende apenas do indivíduo, que as condições nas quais ele se encontra não são relevantes, é um absurdo. Inclusive, essa romantização da pessoa que consegue superar todos os obstáculos da sua vida individual e a conquista algo, devia ser visto como uma tragédia. Sabe quando vem aquela reportagem que diz o sujeito morava num lugar que não tinha água, não tinha luz, não tinha nada, e passou no curso de medicina, e passou não sei o quê? Você devia olhar e falar, gente, tem um cara em pleno século XXI que não tem água em casa? É isso que devia indignar as pessoas. Como é que tem um ser humano sem água em casa? Como é que tem um ser humano sem luz? Né? Mas por quê? Porque a romantização desse personagem serve para você dizer, olha, se ele conseguiu, você também podia conseguir. Quando que a gente devia ter uma sociedade em que as pessoas, ao invés de falarem, olha, conquistei uma coisa com muito sacrifício pessoal, ela deveria simplesmente dizer, conquistei porque fiz o normal, porque fiz o ordinário. Por quê? Porque eu ia nas aulas, assistia, anotava, etc., aprendi bem, me candidatei numa vaga, viram que eu era qualificado, fui contratado, não precisei de nada de extraordinário. Bastou eu ser uma pessoa que atende bem esses requisitos, estou lá. Ou seja, a gente devia celebrar se uma pessoa bem alimentada, bem nutrida, bem educada, conseguiu, no seu itinerário de vida normal, conquistar uma posição. Né? Mas não.
essa romantização serve de novo para dizer, não precisa de escola pública, de qualidade. Tem pessoa, todo mundo está tão radical, a gente diz, não precisa nem de escola pública, né? Cada um que vá atrás de conquistar individualmente o conhecimento e assim por diante. Eu gosto de falar até o caso da escola para ilustrar o seguinte, para as pessoas entenderem como o Estado tem um papel fundamental para a organização da vida social. Qualquer país do mundo, inclusive aqueles mais radicalmente liberais e capitalistas, o Estado cumpre o papel de fornecer, pelo menos, educação fundamental para as pessoas. Por que isso? Nos Estados Unidos, o sujeito, até o cara que está na situação de imigrante legal, ele consegue estudar lá. Eles não discriminam, eles não chegam e olham, mas a situação é migratória. Por quê? Porque os Estados Unidos pensam o seguinte, se eu excluir esse cara da escola, ele vai ser uma mão de obra desqualificada. Ele não, como dizia o Althusser, né? A escola serve para ensinar a gente a somar, ler, escrever e se comportar. Então, se esse cara não passar pela escola, ele não vai ser um bom trabalhador, isso não vai ser bom para a economia. E talvez a tendência seja ele se envolver em atividades ilegais, clandestinas, etc., ou virar um sujeito marginalizado. Então, tô nem aí. O sujeito é imigrante legal, ilegal, põe na escola, deixa estudar. E eu, Estado, vou fornecer educação para qualquer um. Por que um Estado liberal faz isso? Porque ele pensa, o capitalismo funcionará melhor se as pessoas aprenderem a se comportar, ler, escrever e fazer conta. E aí, veja, de novo, o Trump agora começa dizendo, não, agora eu vou caçar o imigrante lá na escola. Veja, isso, no médio prazo, vai ter efeito desastroso. Já está tendo, porque tem gente que está com medo de que a criança vá na escola. O que vai acontecer com o país? De novo, o cara que é amante dos Estados Unidos, do capitalismo, o que será dos Estados Unidos quando essas crianças não tiverem frequentado a escola? É óbvio que a consequência social vai ser desastrosa. Então, o que eu quero reforçar aqui é que diversas mistificações em relação ao Estado vão sendo construídas e elas fortalecem justamente esse movimento de estrangulamento do Estado e dos servidores. Se a gente não reverte essa percepção que as pessoas têm sobre o Estado e servidores, a gente não tem condições de ganhar essa disputa. Tá? É uma radicalização profundamente burra, né? Você produz um marginal. Interessante, o senhor falou em dívida pública, no orçamento ela é quase 50% do que é produzido na sociedade. Então, assim, é naturalizado isso. E a Previdência, 25%, 30%, saúde, outro tanto, quer dizer, daquilo que é produzido pela sociedade, destina-se muito pouco ao bem-estar. Esse tipo de distribuição para que o cidadão desenvolva, tenha percepção de vida, né, de existência, possibilitar a existência. Lins, comentar alguma coisa? Vou sim, tô aqui tomando conta da parte técnica também, junto. Pronto, legal. Estavam dizendo que o som estava um pouquinho baixo, acho que na hora que o Alci falou. Agora eu quero dizer que a gente tem mais de 70 pessoas acompanhando a gente aqui. Que bom. E o pessoal está falando das cidades, de onde que está e tudo, e vários estados. E várias cidades de interior, de vários estados também. Sobre capitais, a gente viu aqui Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, um monte de lugar aqui, Minas Gerais, o pessoal está falando também, BH. Muito legal. Parabéns, Alcir, por esse sucesso do curso, né? E a gente vai tornar isso público depois, então espera-se, né, que ao longo do tempo aqui a coisa vá pegando mesmo. A gente já parte desse lugar, muito legal. Quinta-feira, 8 da noite. Obrigado pelo seu tempo, em primeiro lugar, né? Não, que isso. Legal. Anotei 12 mitos que você colocou aqui. Tá grande. E eu vou ler o nome deles em lista, assim, e se faltar alguma coisa, você diga, por favor, eu boto aqui. E é importante, a gente vai sistematizar todo esse material depois, né? E aí, na sequência que eu falar isso, você me confirmando, eu leio umas 2 perguntas aqui do chat da galera que está com a gente. Mito número 1 é que o capitalismo vai bem apesar do Estado. O professor argumentou que ele vai bem por causa do Estado, na medida em que garante o respeito dos contratos. 2, é possível anarquia com o capitalismo. O capital é um mecanismo é uma unidade de poder. Então, eu fiquei pensando, ouvindo você dizer isso, que quem não tem muito dinheiro, assim, e como todos nós aqui, quem não é o Elon Musk,
deve agradecer ao Estado por proteger a gente de poderosos, caso eles decidissem ser mal intencionados em um mundo de barbárie, né? Terceiro mito é que o servidor tem uma prerrogativa adicional relativa à estabilidade. Como se não enxergasse que o trabalhador privado já teve, apesar de não ser a mesma coisa, mas ele tem o FGTS, que é um mecanismo estabilizador, de alguma forma. Porque o mito é que só a gente tem algum mecanismo estabilizador. O quarto mito é que retirar a estabilidade do servidor público é um avanço para o mercado de trabalho, como que trouxesse equidade, portanto. Então, resolveu-se uma injustiça, logo foi um avanço. Isso é um mito na medida em que, se o privado não tem essa estabilidade e o público tem, se retirar a do público, estamos mais longe de conseguir a do privado. Então, não é um avanço, é um retrocesso. Quinto mito é que a estabilidade pretende beneficiar o servidor. Ela pretende beneficiar o cidadão dos poderosos, né? Dos governantes. Estamos tirando a metade. Sexto, o servidor geralmente tem salários altos, mais altos, né? Geralmente não é assim. Mas não é geralmente assim. Sétimo mito, o servidor tem uma aposentadoria privilegiada. E aí decorre dois mitos daqui. Que é relativo parece que abarca uma totalidade de servidor, e vários não têm, e os que entrarem nunca mais terão essa prerrogativa adicional. E o outro mito é que, para aqueles que têm essa prerrogativa diferenciada, parece que não contribuíram de modo correspondente ao que recebem, né? Parece que é um privilégio, uma coisa... É isso, sem razão de ser. Tem razão de ser, eles contribuíram. Oitavo mito. Trabalhadores privados têm capacidade de desempenho maior do que os trabalhadores públicos. E o professor disse que não. O crivo do concurso público mostrou que vários dos trabalhadores públicos, se tiver que apostar que tem algum lugar com capacidade adicional, vai ser no público, foi um crivo muito grande. O nono mito é que com menos Estado é um caminho para desenvolver o país. O professor argumentou que não é assim. Nunca foi assim. E a gente teve, antes desse encontro nosso aqui, a gente teve nessa mesma sala uma roda de conversa sobre economia de uma parte do MOV que a gente está chamando de Plano Brasil. A gente vai chamar de especialistas de várias áreas. A gente começou com economistas. Veio o Igor Rocha, da Fiesp, Felipe Salto, que foi secretário de Fazenda, e o Nelson Machado, que foi ministro do Planejamento. E o Igor Rocha, da Fiesp, disse que... não, ele falou coisa em outro mito. Então, guarda o Igor Rocha da Fiesp. Foi em outro mito que ele falou aqui. Falou sobre desigualdade. Tá bom. Fechamos esse nono mito, que menos Estado é um caminho para desenvolver o país. Nunca foi assim. 10º. Se pagamos muito imposto, é porque a máquina pública está grande. Não é. É a dívida por meio de juros. 8% do PIB é só juros. Não do orçamento, 8% do PIB. Mas agrava, né, a proporção. Mito 11. Desigualdade não é um problema do Estado. E aí o Igor Rocha, da Fiesp, falou que a correlação está clara para os economistas. Quem discordar é terraplanismo. O economista-chefe da Fiesp disse que mais desigualdade cresce menos o país. E o último mito aqui é que a miséria é legitimada porque os resultados econômicos de cada pessoa dependem exclusivamente da sua própria atuação. E a gente sabe que não, tem vários fatores exógenos, né? A vontade e empenho da pessoa. Aí eu marquei assim, como a romantização do Silvio Santos e Joaquim Barbosa, né? E aí você trouxe para a gente. A gente comemora o Joaquim Barbosa. A gente devia comemorar o Cássio, que estudou e pronto. Era para a gente assim, que bom que tem mais um Cássio, mais um Alcir, mais um Vitor, mais um. A gente queria mais disso, não que é mais de Joaquim Barbosa. Então, por essa lógica, se você piorar mais ainda, aí quem vencer vai ter vencido contra tudo e contra todos. Então, é esse que é o bom, né? E a gente está numa lógica perversa. Algum que eu deixei passar? Não?
Nossa, que poder de anotação em síntese maravilhoso. Nem eu mesmo conseguiria autoenumerar tudo que eu tinha dito. Deixa eu perguntar se alguém, antes de passar para 2 ou 3 perguntas aqui do chat, quero perguntar se alguém aqui da sala quer fazer algum comentário, alguma pergunta. Então, legal. Vou. Abrir para o pessoal, né? Que tiver... Vou ler aqui as do chat. Vou ler as perguntas aqui do chat agora. Quem sabe faz ao vivo. Deixa eu separar uma aqui. Juvenal falou para gente fazer um evento presencial. Vamos sim, Juvenal. Bacana, obrigado por dizer isso. Vamos lá. O Erion de Lima Bevenuti escreveu: uma questão muito importante, no meu entender, se quisermos resolver todas essas distorções imaginárias sobre o servidor público, dois pontos. A quem tem servido e quem tem promovido toda essa distorção sobre o serviço público? Quem ganha com a desvalorização do serviço público e do servidor? Bom, como eu falei, existem, se a gente quisesse enumerar aqui, a ideologia neoliberal, ela justamente se inclina nesse sentido. Há pessoas que querem um enxugamento da máquina do Estado e, aliás, tem um termo que as pessoas usam, que é um termo muito perverso, que é o termo reforma. Ele é extremamente perverso, porque a reforma, semanticamente, já pressupõe uma melhora. É como em 2017. Não foi reforma trabalhista, aquilo foi um corte de direitos. Um corte. Mas percebe que se naturalizou a palavra reforma e ela sempre pressupõe uma melhora, porque alguém diz, eu reformei minha casa, você pressupõe que ele consertou um vazamento, melhorou a pintura. Ninguém vai pressupor que, eu reformei minha casa, agora minha casa é menor, mais quente, mais abafada e pior, não é? Mas o que houve foi isso. Por mais que alguém possa dizer, mas foi melhor, tal, não importa. O fato é que foi corte de direitos. Essencialmente foi isso. Então, quando se fala muito em reforma administrativa, eu também fico com esse arrepio, porque dá a impressão, olha, estão vendo, estão fazendo alguma coisa para melhorar a administração, quando muitas vezes não é isso. De uma maneira simplificada, que eu diria o seguinte, se houver um Estado menor, tem outra palavra que eu gosto, flexibilizar, né? É tão bonito isso, flexibilização, geralmente quer dizer corte. Pois bem, mas é bonito, né, dizer que é flexível ao invés de ser rígido. Então, não as palavras não são escolhidas por acaso, né? Então, mas de uma maneira simplificada, eu diria o seguinte, um Estado mínimo, um Estado com muitos servidores, etc., é um Estado que tem mais capacidade para pagar ainda mais juros da dívida pública, porque o Estado, inclusive, ele limita esses pagamentos quando ele tem menos recursos. Então, eu diria que existe esse interesse direto. Se a gente tiver servidores cada vez mais mal remunerados, uma posição cada vez mais precária, e a gente tiver um Estado que cada vez menos realiza política pública, alguém ganha com isso. Eu diria que coletivamente todo mundo perde, mas no curto prazo, em algumas circunstâncias, algumas pessoas ganham. Eu diria que esse é um interesse direto, né, de alguns grupos e também existe o interesse daquelas pessoas que transformaram no meio de vida fazer propaganda sobre isso. É bom deixar claro também, né? Pessoas na internet e pessoas na política que transformaram o meio de vida ficar nesse discurso hipócrita, garante que o cara seja eleito, etc. e tal, né? Um dia desses eu recebi uma entrevista no celular, perguntava, eu não preciso dizer quem é o vereador, mas acho que vão entender. Falaram, você é a favor do vereador ir na unidade de saúde para fiscalizar o serviço, né? Eu falei assim, eu sou a favor de fiscalizar, mas jamais do jeito que esse sujeito faz. Isso é um desserviço para a população e para a administração pública. E é óbvio que eu sou a favor. Eu falei, isso é sabe, é um truísmo. Quem não é a favor de fiscalização, né? Mas, de novo, é a forma de você construir o mito. Você vai lá e, vamos dizer, acontece do sujeito bater ponto e não trabalhar tal? É óbvio que isso acontece. Mas, de novo, o sujeito quer pegar essa situação excepcional que ocorre, porque basta ver o seguinte, olha o ponto dos servidores, para ver quem bateu o ponto e trabalha hoje, garanto que é 99,9% dos servidores. Mas, de novo, a construção da mitologia é a partir desse caso excepcional, em que você encontra o sujeito e tal. Nem sei se o dito cujo encontrou alguém que tinha feito isso, mas ele já vai lá dizendo que vai encontrar. E aí a pessoa já pouco importa se encontrou ou não encontrou, porque se ele não encontrar, ele vai dizer, não encontrei porque os poderosos não querem que eu encontre, o cara está sempre certo, percebe? O sujeito nunca perde. Então eu diria, existem aqueles que ganham, alguns ganham,
nesse resultado macro, e outros transformarem em meio de vida a fazer a defesa dessas coisas. Desmoralizar o serviço público, abrir espaço para o serviço privado. Sim. Primeiro, o INEM, né, o Serviço de Eletricidade, mandou embora um monte de funcionário, e quando precisou, não tinha funcionário para fazer frente ao estrago feito pela chuva. Uma semana sem luz, né? Chegou a... É isso. Vitor, queria também ajudar aí no debate. Olha, está certo. Uma parcela daqueles que pretendem diminuir o, não diria gasto, o investimento do Estado no desenvolvimento humano, está certo. São aqueles que querem ganhos com juros, né? Mas também aqueles que querem pagar menos juros, ter juros subsidiados, né? Então, de um lado ou de outro, nós estamos aí vendo saqueadores do tributo, porque esse tributo deveria estar indo para cumprir aquilo que foi indicado pelo professor como sendo o objetivo da República do Brasil, que é diminuir a desigualdade, propiciar o desenvolvimento humano e por aí vai. Erradicar a pobreza, só que está indo para justamente aqueles que atacam o Estado. Mas precisam do Estado para poderem ter seus ganhos. Legal. Vou ler então aqui mais um comentário para a gente encerrar. Não é uma pergunta, é um comentário, mas esse vale a pena ser esse comentário vale a pena ser comentado pelo professor. E eu acho que isso sintetiza, galera que está em casa aqui ainda, toda a razão de ser do movimento, de tudo isso aqui que a gente está fazendo. O Erion falou: é muito triste ver servidores públicos defendendo e apoiando ideologias e propostas políticas que vão contra o próprio serviço público. Eu diria que isso acontece não só entre os servidores, né? Basta ver quando a pessoa pertence ao grupo minoritário e ele se transforma em correr transmissão de ideias que atacam o próprio grupo, né? Mas isso deve fazer a gente refletir. Como é possível que alguém que não está tendo uma vantagem direta, porque às vezes a pessoa está tendo uma vantagem direta, então vai entrar nisso. Como que ela conseguiu ser capturada? Como eu falei, se a gente não desvenda e entende como as redes sociais funcionam, a gente não tem condições mais de entender como é que se dá a formação da subjetividade das pessoas, como é que se dá a organização política do mundo. As últimas eleições têm mostrado de maneira muito clara: as redes sociais determinam como vai ser uma eleição e como vai ser a ambiência política. Porque eu dou um dado aqui que eu peço sempre as pessoas prestarem atenção. Quantos vereadores, deputados, senadores, nas últimas eleições foram eleitos tendo abertamente uma postura que pode ser classificada como discurso de ódio? Se você olhar, pode saber, ali no topo, não são todos os mais votados que adotaram isso, são todos. Mas entre os mais votados, sempre você vai encontrar mais de um, quando não encontrar, como o mais votado. Em muitos casos, é o mais votado. E é preciso deixar claro algo que é fato. Todos esses mais bem votados com discurso, todos são da direita. Todos. Porque tem nenhum deles que é da esquerda que tenha crescido com discurso de ódio. São todos da extrema-direita. E aí a gente se pergunta, como é que esse sujeito, o servidor, foi capturado? Porque às vezes ele foi capturado com uma outra ideia que às vezes esses grupos conseguem disseminar. Então ela pega em alguma outra dor que o sujeito tem e ele pensa, esse sujeito é bom. E aí, quando ele vem com um pacote de algumas outras ideias, o sujeito consegue embarcar. Isso é um dos métodos que ocorre, porque o sujeito simpatiza, porque o sujeito ele tem um preconceito contra, por exemplo, comunidade LGBTQIA+. Aí o cara fala disso, gosta desse cara por causa disso, que mexeu numa suscetibilidade que o sujeito tem. Trump, aliás, isso aí é fato sabido, não está na teoria da conspiração. O Steve Bannon, quando atuou na primeira eleição dele, o segredo dele
foi identificar, pelo vazamento de dados do Facebook, quais eram os temas de suscetibilidade do eleitor. Criar propagandas direcionadas para a suscetibilidade dessas pessoas que estavam em dúvida em quem votar. Então, ele tem se aproveitado muito nisso. Eles tocam em temas muito centrais na vida das pessoas. A questão do citado fiscal de posto de saúde. Existem problemas no serviço de saúde no Brasil. Existem. Então, ele pega uma dor real que o sujeito tem para tentar capturar essa dor e vender uma outra pauta em conjunto. Então, existe um mecanismo em que o sentimento das pessoas é capturado por esses grupos. E uma vez que você ganha a pessoa sentimentalmente, às vezes ela avança de uma maneira antropofágica, de uma maneira em que ele acaba devorando a si mesmo. Então, a gente tem que entender esse mecanismo de comunicação e de conquista que esses grupos conseguiram realizar para a gente entender como que é possível você criar. Basta pensar aquele sujeito que é um trabalhador precarizado e fala contra a CLT, e fala contra a legislação trabalhista, né? Isso tem vários outros exemplos, dessa mulher que é contra a Lei Maria da Penha, assim por diante. Sempre existe um mecanismo, a gente tem que entender qual é esse mecanismo de captura que ocorre entre as pessoas para a gente conseguir perceber essa contradição. Hoje em dia, não é só pela consciência que a gente conquista, né, que a esquerda, que os políticos conquistam as massas, é pelo desejo também. Sim, é isso E mesmo. a direita manipula muito bem isso aí. Então, vou fazer alguns avisos aqui, e aí já me despeço, passando para o Alcir, que vai fazer o encerramento. Tudo bem? Pode ser? Legal. Eu quero agradecer a todo mundo que ficou aqui até agora, e principalmente ao nosso convidado que ficou aqui até agora. Se o convidado saísse no meio, né? Obrigado por ter ficado até o final. E por ter vindo. Vamos construir uma amizade com esse grupo. Obrigado mesmo por isso aqui. Foi muito acertada a escolha do palestrante para a inauguração do curso. Muito legal mesmo. Recados. Gustavo Sardinha está aqui mandando mensagem no WhatsApp falando: já está no YouTube aquele seminário que a gente fez, intitulado Os Privilegiados do Dinheiro Público. Está no YouTube, com a palestra do Juliano Goulart, né, aquele economista. E que essa é a primeira de 4 aulas, quatro quintas-feiras seguidas. Essa quinta, outra quinta, outra quinta, outra quinta. E aí, 4. A primeira foi essa, e a última, se você quiser vir presencialmente, estamos aqui. Nas 2 do meio, então na semana que vem, e na outra é só online, tá bom, pessoal? Só para que às vezes o pessoal estava achando que e pode vir aqui, então semana que vem é só de casa, tá bom? Aí na semana que vem a gente avisa que na outra é só de casa também, melhor assim. Obrigado, e é isso. Foi muito bom isso aqui hoje, foi muito proveitoso. A gente tirou 12 mitos aqui precisos que tá no churrasco, tá na conversa das famílias, e é nesse debate público que a gente faz o convencimento, né, de opiniões. Obrigado, e até quinta-feira que vem, pessoal. Vou passar para você agora. Obrigado a todos e todas. A ideia é essa mesmo, né? O Estado, a gente procurou desmistificar, demitificar também, demitificar, para que a gente compreenda um pouco mais e num churrasco a gente possa ter uma resposta adequada, não só no churrasco, em toda a sociedade. Eu agradeço o professor e o Cássio, o ministro, pela posturas, né, de levar adiante esse tipo de crítica. Lembrando que a próxima quinta-feira nós vamos falar sobre o serviço público, né? Já temos dois debatedores, um palestrante, então esperamos todos na próxima quinta-feira. Se quiser se despedir, eu já me despeço e agradeço a todos e todas pela paciência. E pela necessidade, a gente tem essa necessidade de compreensão. Isso se chama o Estado. Então, despede o Cássio, né, depois o professor. Bom, primeiramente, obrigado aí pela audiência, pela estar aí na internet, nos assistindo. Obrigado aqui ao Vitor, que está organizando esse evento, viabilizando aqui. Obrigado também à Fresp, que está cedendo aqui as condições materiais. Olha, Marcos Alceu, muito obrigado. Tá? Foi além da expectativa, porque não conhecia o professor, mas superou qualquer
expectativa é interessante, acho que deve ser também essa a impressão do nosso espectador. E agradecer também aqui a nossa audiência privilegiada em loco, né? Muito obrigado. Obrigado aí, assistência técnica. É isso. Bom, só reiterar meu agradecimento, oportunidade, cumprimentar esse evento tão importante, fazer propaganda, né, das minhas redes sociais, faço sobre direito e política lá no Camilo Caldas, no Instagram, e fico à disposição para colaborar naquilo que for necessário desse tão importante debate. Eu não sou servidor, nunca fui servidor, mas tenho profundo respeito e admiração, sou filho de pessoas que são servidores, que sempre foram pessoas exemplares, e sei que o debate que é feito aqui é fundamental para a gente poder construir uma perspectiva diferente, melhorada. Obrigado. Legal, então, uma prorrogação aqui. Vou dar mais um aviso aqui, que eu tomei uma bronca do Gustavo Sardinha aqui. E aí eu vou me despedir e peço para, quando eu me despedir, o Bruno tirar do ar e me avisar que tirou do ar para a gente não sair conversando, né? E ficar pegando aqui, né? Igual o William Bonner lá faz. Então, pessoal, olha só, qual que é o lembrete final aqui? Você viu o que foi isso aqui agora, você está mais confiante para mandar esse link de inscrição para outros colegas da sua categoria, para toda a sua base, para os seus amigos pessoais, enfim, se você acha que algum amigo seu, às vezes que nem é servidor, gostaria de aprender a defender o Estado, pode mandar também, mas isso aqui é mesmo um curso servidor para servidor. Eu quero motivar você, incentivar você a distribuir esse curso para a gente... para fazer duas coisas. Primeiro, levar a mensagem para mais pessoas. E segundo, para a gente ter mais feedbacks, porque a gente vai ficar melhorando, a gente vai fazer cada ano uma versão diferente. E a gente quer um dia conseguir ter uma comunicação tão assertiva quanto o Marçal faz com os inimigos. A gente vai aprender com eles a fazer melhor. A gente vai superar. E se você ainda não segue as redes do MOV, @Movimento Eficiência, segue lá e dispara, compartilha. Isso aqui é mesmo um movimento. A gente não que se pretende a ser uma plataforma, um canal do YouTube que a gente fala. Não, a gente é conversa aqui, a gente está junto. Um abraço e até quinta que vem. Valeu.